para vocês aqui no canal um vídeo de que o ex-presidente Bolsonaro visitou Santa Catarina, junto ali com Jorginho Melo, e disse que agora não poderia fazer nada pela população de Santa Catarina, porque ele não é mais presidente, ele é ex-presidente. E aí, como sempre que tem oportunidade faz, atacou nordestinos. É um contexto que não tinha nada a ver citar nordestino. Ele estava lá, em tese, uma tragédia natural em Santa Catarina, para poder prestar supostamente, mas muito supostamente, solidariedade ao povo catarinense, mas mesmo assim proferiu ataques contra os nordestinos, dizendo que a cidade que mais tem nordestinos no Brasil é São Paulo, conexão zero com Santa Catarina. Vocês verem como é que ele ataca o Nordeste só pelo ódio que esse vagabundo tem do nordestino, dizendo que as pessoas saem do Nordeste porque não tem oportunidade. E eu queria desconstruir a narrativa desse vagabundo, mostrando aqui primeiro que, a partir do momento que a gente passou a ter aqui no Nordeste aquilo que a gente sempre exigiu, um tratamento igual, não diferente, não melhor, um tratamento especificamente igual, a gente começou a crescer tanto que eram chamados, inclusive, por empresários relevantes no nosso próprio país de a China brasileira. Tiveram momentos na história do nosso país, entre a primeira e a segunda década dos anos 2000, que o Nordeste cresceu mais que a média nacional. E quando eu falava isso em alguns vídeos aqui na internet, um monte de gente que não senta nem para entender os números em relação ao crescimento, dizia que eu estava mentindo. Então hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui algumas dessas informações, mas eu preciso partir da fala que o vagabundo genocida citou. Santa Catarina é um exemplo em muitas coisas. Me diz uma coisa, qual é a cidade com mais nordestinos no país? São Paulo. Por quê? Porque os nordestinos fogem da região deles, onde não tem oportunidade. E quem comanda? O PT. É um erro de administração. E aí a gente vê esse vagabundo, rachador, genocida, brother de miliciano, falando que é um erro isso, é um erro aquilo, citando o Nordeste para poder promover o ódio que ele normalmente dissemina, tirando informações do rabo, desculpa a palavra aqui, mas é isso que ele está fazendo. Eu preciso realmente, como nordestino, primeiro, desconstruir essa narrativa e, segundo, acabar com essa ideia do nós contra eles, que é o que faz o fascismo funcionar. Entenda uma coisa, Bolsonaro é só um vagabundo, canalha, que nunca fez nada dentro do cenário político, a não ser tirar dinheiro público e botar no próprio bolso. Ou através de esquemas de rachadinha, como a gente amplamente conhece, supostamente, né, vamos dar para ele ali o direito da presunção da inocência, ou através de todos os esquemas que a gente viu que aconteceram durante o seu governo, e inclusive que culminou com a tentativa de golpe de Estado entre o primeiro e o segundo turno de 2022, quase foi materializado no dia 8 de janeiro de 2023. Para poder primeiro trazer essa desconstrução do Bolsonaro de que o Nordeste brasileiro não vai bem porque é governado pelo PT, eu queria trazer várias informações que desmentem ele. Primeiro, dados históricos que comprovam que o que faltava na nossa região eram investimentos. E segundo, a partir do governo Lula em 2003, quando o Nordeste passou a receber os mesmos investimentos que outras regiões do Brasil, aí, meu amigo, o negócio começou a andar. Porque a gente passou apenas a exigir igualdade. Quando eu participei, inclusive, da minha entrevista com o presidente Lula no passado, lá em São Paulo, uma das coisas na minha fala, quando eu fui me dirigir à pergunta ao presidente Lula, eu falei, nós nunca pedimos nada a mais que as outras regiões. A gente queria apenas as mesmas oportunidades. E a partir do momento que nós tivemos as mesmas oportunidades, em 15 anos, o Nordeste passou a ser visto ali de uma região pobre, cheia de gente que não trabalha, que vive de auxílio, como os fanáticos do bolsonarismo costumam espalhar, e se tornou a China brasileira. E de onde é que eu estou trazendo essa informação? Informação publicada na revista Época, como o Nordeste virou a China brasileira. Nos últimos 15 anos, a região cresceu mais que a média nacional, deixou de ser apenas um bolsão da pobreza e virou um dos mercados mais dinâmicos do país. Há 15 anos, o empresário sergipano João Carlos Paes Mendonça não tinha investimentos em shopping centers. Hoje, o seu grupo, JCPM, é um dos 5 maiores do país no setor, com participação acionária em 11 shoppings. Seu sucesso é consequência e causa do crescimento econômico do Nordeste, onde ele concentra seus empreendimentos. Nos últimos 15 anos, a região com mais de 53 milhões de habitantes, cerca de 27% da população brasileira, deixou de ser vista como um caso de crise e pobreza sem solução. Entre 1995 e 2009, o PIB do Nordeste cresceu 53,4%, 14% acima da média do país. O crescimento nordestino é consequência de 3 movimentos: injeção de dinheiro público na economia local, com obras de infraestrutura e programas de renda mínima, crescimento de empresas locais, como o grupo JCPM, e atração de empresas multinacionais e de outras regiões do país. O maior bolsão da pobreza do Brasil, com metade da população da classe C, D e E, o Nordeste foi principal beneficiário da queda da inflação a partir de 1994 e dos programas de redistribuição de renda como
Bolsa Família. Desde 2003, o Nordeste recebe metade dos recursos distribuídos pelo Bolsa Família, 4,2 bilhões nos 4 primeiros meses deste ano. A região também é foco prioritário de obras de infraestrutura do governo federal. No governo Lula, entre 2003 e 2010, 18% dos investimentos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, contemplaram o Nordeste. O valor orçado era superior ao PIB da região, diz Alexandre Rendes, economista da Universidade Federal do Pernambuco. Multinacionais foram atraídas para o Nordeste. Models International, antiga divisão de guloseimas da Kraft Foods, Fiat, Ford, Coca-Cola são exemplos. As empresas instalaram-se atraídas por um mercado proporcionalmente maior que a renda gerada na região, dada a grande transferência de recursos do governo federal, afirma Rendes, da Universidade Federal do Pernambuco. Além do potencial do mercado consumidor emergente, pesaram na decisão das empresas incentivos fiscais generosos, como isenção de ICMS e a presença de portos integrados a polos industriais. É o caso dos portos de Camaçari, na Bahia, e de Suape, em Pernambuco, sede da fábrica da Ford, na Bahia, e Camaçari corresponde por 30% do PIB do estado.